e está conhecendo a Camila, né, que já é uma socióloga, né? Depois dessa titulação, já está socióloga, depois de ler o teu trabalho, já digo, já é bacharela, já fez uma pesquisa. Meu, desculpe, bem rapidinho. Não, eu agora que eu me lembrei que eu podia gravar, tá? Então eu botei para gravação, se vocês concordarem, por óbvio, né? Não, para mim, tranquilo. Que pena que tu não gravaste a apresentação. Não, olha, não, eu ainda Eu pensei... sei, é mil coisas, Não, né, que a gente... não vou esquecer, não... Isso. Tem que anotar do lado, né? Eu faço não, tem assim que para não anotar. esquecer. Mas, Desculpe, era enfim, isso. então, dos agradecimentos, é isso, é sempre um prazer, e é a minha formação, né, também de origem, e estar nessas bancas é sempre também uma aprendizagem, estar lendo os trabalhos, as pesquisas que estão sendo feitas lá nas ciências sociais, mas também ali comigo, porque eu sou da sociologia da educação, né, na FACED, então é o meu meio, né? Mas, enfim, então dizer que eu li o trabalho da Camila, a pesquisa da Camila, para mim não é um trabalho, já é uma pesquisa, né, feita por, né, que te dá o grau de bacharela em ciências sociais, e de antemão, antes de eu colocar as minhas observações, eu já queria te dizer que esse trabalho, ele é um trabalho que te qualifica, sim, já para receber a titulação de bacharela, né? Ele tem todos os elementos de uma pesquisa, tu trazes muito bem a metodologia, o estudo de caso, uma escola, fazes a escolha dos instrumentos de coleta de dados, né, traz toda uma organização consistente com o trabalho acadêmico. Então, quanto a isso, para mim já está, assim, é um trabalho que, antes de eu trazer algumas observações, já está aprovado, como um trabalho de uma pesquisa de que te dá o grau de bacharela em ciências sociais. Eu vou abrir aqui o meu parecer, então não vou enxergar vocês, porque eu vou estar vendo ele para ver o que eu anotei, que eu já não me lembro mais. E aí, estou abrindo aqui. Então, eu reforço isso que eu disse, esse trabalho, ele é um trabalho já consistente, com um trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa de conclusão de curso, traz os objetivos específicos, geral, traz uma pergunta de pesquisa, uma questão, e traz uma hipótese também, que depois eu vou fazer um comentário sobre isso, né? Traz, então, bem a descrição da escola, que é um estudo de caso. Então, assim, na verdade, as minhas observações, Camila, elas vão muito mais em direção da organização do trabalho, assim, de coisas que eu não sei se talvez seja muito específico meu, então eu deixo tu muito à vontade com o teu orientador para vocês pensarem nisso. Então, por exemplo, eu fui pegando assim conforme a tua organização, na introdução, né? Tu trazes, então, a introdução, né? Tu trazes ali o contexto, tudo, e aí tu trazes lá na metade da introdução, que eu considero introdução, tu trazes a descrição do que vem, né? Dos capítulos que vêm. Então, e aí tu tem subcapítulos ou subitens dentro do capítulo introdução. Na minha concepção, essa descrição que tu trazes dos capítulos, ela é o fim do capítulo, porque ela vai apresentar o que vem. E no teu trabalho, ele está no meio do capítulo, e depois tu trazes subitens do capítulo 1 ainda, que é a introdução. Então, eu passaria aquela parte em que tu fazes a descrição dos capítulos que seguem lá para o final da introdução, né? Não estou falando nem de conteúdo e nem dos subcapítulos ou subitens que estão ali.
que são perfeitamente dentro de uma organização lógica. A única coisa é a descrição dos capítulos, eles seriam o final do capítulo 1, que é a introdução, e não no meio, na minha concepção. Então, em relação à introdução, eu fiz essa anotação no sentido de deixar o teu trabalho mais dentro das normas até da BNT, né, e de normas de trabalho acadêmico, que eu tenho visto sempre assim. A descrição dos capítulos é sempre no final da introdução. Então, em relação ao capítulo 1, eu fiz essa observação. Aí tu vais para o capítulo 2, e aí ali tu tens um título que tu chamas de revisão bibliográfica, né? E aí depois, na tua apresentação, tu trazes ali novamente, tu diz buscando pesquisas que tivessem foco na pandemia, ok. Mas, para mim, esse capítulo ele é muito mais do que uma revisão bibliográfica. Na verdade, quando eu li o teu sumário, revisão bibliográfica, eu pensei muito mais que tu estaria trazendo ali uma revisão de literatura com vistas a estabelecer assim, o estado do conhecimento sobre o tema, né? Ou seja, que ali seriam apresentadas pesquisas sobre o tema pandemia e educação escolar frente à escolha, né, de um banco de dados, que poderia ser teses e dissertações da CAPES, Cielo, vários bancos de dados em que a gente faz levantamento bibliográfico. Então, no capítulo 2, eu acho que tu trazes muito mais do que isso, né? Isso é importante e eu pensei que fosse isso. Mas isso não é muito visto em TCC ainda. Eu acho que esse levantamento do tipo estado do conhecimento a gente faz mais em pesquisas de dissertação de mestrado, tese de doutorado. E isso que tu trazes, para mim, é um contexto, né? Tu trazes o contexto do teu tema, que é, né, a pandemia e a educação escolar, os efeitos, né, da pandemia sobre a educação escolar, e tu ali já trazes algumas escolhas conceituais, no meu entendimento. Então, esse seria um capítulo contextual e de referencial teórico teu, porque tu trazes já as tuas escolhas conceituais. Ele não seria revisão bibliográfica, tu teria que dar um nome para esse capítulo que fosse mais adequado ao que ele realmente traz, né? Que é um contexto do âmbito normativo e algumas escolhas teórico-conceituais, né? Então, uma das coisas que eu também estou... Isso é em termos de... Eu estou falando da forma ainda do teu trabalho. Acho que ali é muito mais do que revisão bibliográfica, e merece um título, né, mais adequado ao que tu realmente trazes, que é bem importante. Depois tu tem, assim, o capítulo 3, mudanças sociais e garantia do direito à educação, né, que eu acho que é realmente a tua referência que tu queres ver, se no contexto da pandemia, né, dada a situação de acirramento da desigualdade educacional, uma vez que não houve, pelo menos para as escolas públicas, a devida adequação, né, do ensino remoto, emergencial ou educação à distância, considerando todos aqueles elementos que tu trazes também de forma empírica, o teu questionamento é sobre a garantia do direito à educação nesse período. E aí tu vai trazer o Florestan Fernandes, né, dentre outros, para pensar uma escola para a mudança social. Entendi que tu está pensando a escola
a partir de uma ideia de que a escola pode, sim, ser um espaço de emancipação social, de mudança ou de mobilidade social para os estudantes, principalmente estudantes de periferia, que muitas vezes só têm a escola como única oportunidade de ter, né, uma ascensão social, de acessar trabalhos mais significativos socialmente na estrutura social. E aí tu trazes daí alguns autores, inclusive o Émile Durkheim, né, que é a gente nas ciências sociais, estuda ele lá junto com os clássicos, com Marx, com Weber, e que, no meu entendimento, o Émile Durkheim ele não vai pensar em mudança social, né? O conceito que ele traz, tanto de escola, ele não permite que a gente pense a escola como um espaço de mudança, né? É de pouca mobilidade social os conceitos que ele traz. E aí, quem faz a crítica à escola republicana, a escola que ele vai chamar de escola conservadora, é o Pierre Bourdieu. Então, talvez ali fosse importante, assim, pelo menos um parágrafo ou dois, trazer um pouco da crítica do Pierre Bourdieu à escola conservadora, né? Que, de certa forma, tu identificas ela quando tu fazes o teu estudo nessa escola de periferia, que tu trazes o teu estudo empírico. E eu não vi, né, o Bourdieu, tanto o Bourdieu quanto mais atual agora, que eu uso bastante, que é o François Dubé, que fala da questão da justiça escolar e faz a crítica à igualdade de oportunidades meritocrática, né, tendo como base a meritocracia. Então, ambos são sociólogos que falam do berço da escola republicana, que é a França, fazendo a crítica à escola republicana e demonstrando como essa escola ela reproduz desigualdades sociais, tanto pela forma como ela está organizada, tanto pela legitimidade de um capital cultural, né, que é o Bourdieu que traz isso, e como isso impacta, né, na reprodução das desigualdades, fazendo dessa uma escola conservadora. Então, acho que seria pertinente tu, assim, trazer pelo menos um parágrafo ou dois para dialogar um pouco até com o Durkheim ali, porque é ele que vai fazer a crítica à escola republicana e como esse modelo de escola se legitimou no mundo ocidental e passou a ser o modelo dominante de ensino e de escola, e como isso vai impactar nos países, principalmente os países colonizados, né, como a América Latina. Então, ali, eu só aconselharia tu trazer, né, como contraponto ali, já que é um projeto, uma pesquisa das ciências sociais, trazer a escola conservadora um ou dois parágrafos trazendo essa visão do Pierre Bourdieu, e, se quiser, também o François Dubé, num texto que ele usa muito, que acho que até o Alexandre, uma vez, a gente já falou sobre esse texto, que se chama A Escola é Justa, quer dizer, ele faz a pergunta, a escola é justa? Então, acho que ficaria bem. Mas é isso, é só uma observação. Depois vocês veem, então, né, se é possível ou não, ou se faz sentido. Enfim, então depois tu vai então para a análise empírica, né, que tu chama o capítulo 4, realidade em análise, que é o estudo empírico, aí tu vai trazer os questionários e tudo, analisa, então, as 3 categorias que tu propusestes: trabalho docente, relação entre família, escola e comunidade, e aprendizagem dos alunos.
E aí, assim, como tu trouxestes um conceito de quando tu discutiste direito à educação, tu trazes ali uma ideia também de, acredito que como discute a educação ou o espaço escolar como um espaço que deve garantir o direito à educação e, portanto, a tua perspectiva é de um espaço emancipatório ou de mobilidade social. E aí, assim, uma pergunta que eu tinha para te fazer era como tu trazes ali mais claramente que a ideia é entender o direito à educação na perspectiva da aprendizagem das alunas e alunos, daí eu te trago essa pergunta, mas essa nem precisa responder, porque eu entendi que tu já respondestes, né, que elas estão entrelaçadas, e eu já tinha colocado isso como pergunta para ti. Se tu consideravas que essas 3 dimensões que tu analisas, se elas não eram necessárias, as 3, para garantir a aprendizagem. E, na verdade, tu já respondeste sobre isso, né? Que tu dizes ali que, então, elas estão entrelaçadas, e é isso, porque o direito à educação, ele incorpora muito mais do que uma daquelas dimensões para garantir o direito à aprendizagem dos alunos e que essa aprendizagem resulte em sucesso escolar, né? Porque nem todo o processo de ensino gera aprendizagem. A aprendizagem, ela se dá também quando ela garante que aquele estudante, aquela estudante, tenha sucesso escolar com as aprendizagens adquiridas, ou seja, tenha mobilidade social, que aquilo lhe garanta, em especial para as crianças e adolescentes das periferias, que é as que tu estás estudando nesse trabalho. Bom, daí eu fui lá para as considerações finais, né? E aí, contigo, acontece um pouco com o que acontece com todos nós quando a gente está pesquisando alguma coisa. Quando nós chegamos nas considerações finais, a gente já está exausto, né? E aí, retomar. Eu achei assim que o teu capítulo empírico ele traz muitas análises, muitas coisas interessantes que poderiam ser retomadas nas considerações finais, sobre a questão que tu coloca como hipótese, né? Ou seja, uma possibilidade de resposta que é a tua hipótese, que tu dizes, através das mudanças sociais ocorridas como consequência do contexto pandêmico, com o distanciamento social e com as dificuldades de interação através das tecnologias, o direito à educação ficou qualitativamente comprometido, ainda que a continuidade da educação escolar tenha se realizado pelo chamado ensino remoto emergencial. Então, as considerações finais é o momento de tu dizeres para nós, a tua hipótese foi confirmada em parte, não foi confirmada, frente aos dados, aos teus achados, que tu trazes lá no capítulo empírico. E isso eu senti falta, de tu retomares a hipótese e dizer para nós, para a leitora e para o leitor. Bom, então eu vou responder agora, frente aos meus achados, né, sobre a minha hipótese, se ela foi confirmada ou não, mas retomando daí os teus principais achados do teu estudo empírico, lá na escola que tu fizestes o teu estudo, e que, inclusive, tu utilizastes alguns instrumentos de coleta de dados muito interessantes na atual situação e que eu acho que daqui por diante vão ser muito utilizados nas ciências sociais, na educação, que são as redes sociais, né? Olhar também, né, como as pessoas estão, né, trazendo isso
é uma forma de coletar dados diferente, é claro, sempre com uma dimensão crítica para o olhar para esses dados, mas muito interessante. Acho que isso é novo e inovador, e eu já é a segunda banca que eu participo em que são utilizados esse tipo de coleta de dados, né? E tu traz também um pouco disso para nós. Então, é isso. Eu acho que nessas considerações finais, tu deverias retomar um pouco a tua hipótese e trazer brevemente, né, a partir dos achados, a resposta da tua hipótese. Em princípio, é isso que eu fiz, assim, muito mais em torno da forma, e não fui, acho que foi um trabalho bom, que foi bem feito, considerado, inclusive, o período em que tu fizestes esse trabalho, que é um período em que, inclusive, muita gente desistiu, né, de estudar. Nós tivemos muita evasão também na educação superior, muita evasão na pós-graduação, estudantes que desistiram das suas dissertações, das suas teses, alguns... isso é mais um efeito, uma consequência da pandemia, né, que nos levou para um outro lugar e uma outra forma de estudar, de fazer pesquisa, e eu congratulo muito aqueles que estão, né, apesar da pandemia, fazendo agora, nesse semestre, nesse ano, as suas defesas de TCC, dissertações e teses. Então, meus parabéns, e te deixo à vontade para te responder o que tu quiseres ali das observações feitas. Camila? Obrigada, professora Neuza. Então, eu vou ser breve para deixar o tempo para a professora Clarissa e depois posso retomar mais um pouco no final. Eu queria agradecer as considerações, acho que é muito relevante, né? O que foi colocado aqui é bem relevante, questões que eu e o Alexandre, inclusive, durante esse período, a gente conversou, e que, enfim, algumas coisas eu não consegui avançar, né? Em função também do contexto, né? E queria ter esse retorno mesmo para conseguir, talvez, identificar com mais olhares, né? Acho que esse momento, ele é para isso, assim, conseguir fazer um conjunto de olhares com que eu possa evoluir, né, esse momento. Então, obrigada, professora Neuza, pelas considerações. Ok. É isso, Camila? Isso, tá. Estou satisfeita. Neuza? Tá bom. Então, Clarissa, passamos agora a tua análise, então, do trabalho da Camila, tá? Fica bem à vontade. Tudo bem. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá bom. Bom, eu também, de início, queria agradecer o convite feito pela Camila. Prazer te conhecer, Camila. Queria cumprimentar o orientador, professor Alexandre, e sempre um prazer rever a Neuza, que foi me orientando, mas agora minha colega, né? E que está sempre fazendo um trabalho excelente lá na FACED, na nossa área, né, Sociologia da Educação, que é muito importante. Então, é um prazer estar aqui nessa banca de TCC, e que eu acho que é um momento importante, não só pela conclusão do trabalho, mas, como eu sempre digo, pela publicização dos resultados, né? De muito tempo de investimento, né? Com 4, 5 anos de curso de Ciências Sociais, e esse é o momento em que o aluno mostra, digamos assim, o trabalho que ele desenvolveu, é autoria do aluno, né? Claro, em conversa com o orientador, né? E é um momento que eu julgo assim excepcional, né? Porque ele expõe isso perante agora, né, outros professores, colegas, e é um momento em que se debate o que
um processo de pesquisa que trouxe resultados, e que resultados foram esses? Sempre a partir de um olhar das ciências sociais, né? Quer dizer, não é simplesmente trazer dados, mas são dados com significado, com sentido. Que sentido que esses dados que tu pesquisaste, levantaste em termos dos procedimentos de pesquisa, fizeste um tratamento metodológico deste um tratamento metodológico a esses dados, analisaste os dados à luz, digamos, de conceitos, de dimensões. Então, eu parabenizo por todo esse processo e fico muito feliz de participar da banca onde esse trabalho foi apresentado. Eu separei aqui meus comentários em 3 momentos diferentes. Então, primeiro, tem muita coisa que a Neuza já falou, e eu concordo plenamente com os comentários que ela fez, absolutamente relevantes, pertinentes. Então, eu vou, digamos assim, concordar com ela e não repetir, vou tentar não repetir. Bom, primeiro eu queria chamar a atenção sobre a relevância do tema. Eu acho que o tema foi extremamente oportuno trazer essa análise, né? Eu tenho uma preocupação enorme, Camila, que eu venho estudando a questão da pandemia e os efeitos no ensino superior, né? Fiz agora há pouco uma palestra na Federal do Rio de Janeiro sobre esse tema, né? E a minha preocupação é que parece que no Brasil estamos vivendo agora o pós-pandemia e voltamos ao velho normal. Como se, sabe? Graças a Deus passou a pandemia. Gente, mas o que é isso? E o aprendizado? Não aprendemos nada com a crises, são fundamentais no processo social, nas relações sociais. A crise é muito importante, nós aprendemos em momentos de crise. Então, eu queria te parabenizar pela escolha do tema, que é trazer um pouco, assim, e depois, não só a pandemia, mas num foco muito especial, que é a escola, né? Então, acho que o foco da escola, especialmente trazendo ainda mais especificamente a questão docente, né? Que eu acho que é muito importante. Então, eu queria te cumprimentar pela relevância do tema, pela escolha desse tema, e eu acho importante que, talvez, aí lembrando da experiência que eu tive com o Alexandre, do retorno à escola dos teus achados, né? Então, já fica uma sugestão aqui, de repente preparar, não o TCC, porque o TCC é um formato acadêmico que tem que seguir determinadas regras para atender a academia, normas de ABNT, biblioteca, etc. Não, isso não é importante. Para os professores, seria importante trazer resultados da pesquisa, mostrar para eles teus achados e conversar com eles. Como é que eles perceberam aí? É aquilo que o Luhmann chama de observador de segunda ordem. Os professores foram os observadores de primeira ordem, eles fizeram observações sobre uma realidade. Tu fizeste uma análise sobre as observações dos professores, então, tu foste um observador de segunda ordem. Agora, é interessante passar a interpretação das tuas observações para eles, de novo, né? Então, acho que fica como sugestão, talvez preparar algum... Eu até pensei num resumo expandido, sabe, com pontos, assim, que pudesse devolver para eles e propor um debate com um seminário em que fossem até provocando, sabe, porque a impressão que me passa um pouco hoje que esse tempo passou, graças a Deus, não teve nada, e eu acho que a tua pesquisa mostra que foi um aprendizado
muito importante, com o envolvimento das pessoas, as professoras se envolveram, se dedicaram a isso, as famílias. Claro que tem pontos negativos, né? Mas vamos pensar no esforço que aconteceu nesse período para que o ensino não fizesse lockdown total, né? Ou seja, continuasse essa experiência. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Segundo ponto, a organização do teu TCC. Acho que concordo com todos os comentários feitos pela Neuza. Então, também ali na introdução, aliás, no sumário, tu escreveste 1.2 metodologia maiúsculo, quando todos os 2.1, 2.2, tudo era minúsculo. Então, tem que diminuir passar para minúsculo metodologia no sumário, tá? Se tu olhas um pouco quando se vê assim, como é que se organiza um TCC, uma dissertação, a introdução normalmente tem, no mínimo, 2 pontos ou 3 pontos. Tá? Então, os 3 pontos são introdução. Né? A metodologia é parte da introdução. Então, a introdução é composta pelo problema de pesquisa, ou problema de tese, ou problema de dissertação, ou a problemática da pesquisa, é o primeiro ponto. O segundo ponto é a metodologia, e o terceiro ponto é a organização do trabalho. Tá? Então, dentro da introdução, tu tens a metodologia. Então, seria interessante, até para quando tu entregares, finalmente, não precisa mudar nada, não precisa escrever nada, é só reorganizar o texto. A palavra introdução fica como título, depois, em vez de ter 1, 2, não, 1 introdução, 1 problema de pesquisa, 1, 2 metodologia, 1, 3 organização do trabalho. Pronto. Tá? Isso dá um ordenamento melhor ao trabalho e orienta o leitor, e a leitora, como é que tu está fazendo, tá? Então, distingue o que é problema de pesquisa, de metodologia e da organização do trabalho, e está feito. A metodologia está bem explicitada, estudo de caso, pesquisa qualificante, né? Acho que está bem, digamos assim, bem elaborada e qualificada. Aí vem a revisão bibliográfica. Eu concordo com a Neuza, a tua revisão bibliográfica é mais do que isso. Uma revisão bibliográfica é isso, é uma revisão. Né? Fulano escreveu isso, outro disse aquilo, eu concordo com parte das pesquisas, as outras eu não concordo, quer dizer, é isso. Agora, quando tu começa a trazer determinados autores e destaca o conceito que ele trabalhou é muito importante, esse conceito também aí já é mais do que apenas uma revisão bibliográfica. Então, talvez dando um título, né, como a Neuza sugeriu, a essa parte, né, reflexões sobre a relação entre educação e sociedade, alguma coisa assim, né? Que inclui uma revisão bibliográfica e que inclui já uma análise de determinadas dimensões. O referencial teórico, acho muito pertinente, né? A questão da mudança social, a questão do direito à educação, né? E o que eu achei muito importante, mas está lá na introdução e que tu poderias retomar no referencial teórico, é o Florestan Fernandes, né? Que é quando tu diz a escola pode constituir-se como um fator de mudança. Né? E o Florestan diz, desde que os atores que estão provoquem a mudança. Né? Então, se a escola pode ser um fator de mudança numa situação de pandemia, olha como é interessante. Qual o efeito que a pandemia teve na escola?
Como é que a escola reagiu à pandemia, né? Porque a pandemia perpassou toda a sociedade, né? Então, o problema é como é que a escola reagiu à pandemia e como é que ela resolveu enfrentar a pandemia, né? Então, e aí, talvez, também concordando com a Neuza, nas tuas conclusões finais, é interessante retomar, na tua perspectiva, porque aí tu tens, de novo, escola, seria a tua escola que estava em foco, setor público, secretaria, são diferentes atores nesse cenário de educação pública, né? A escola é um dos elementos. Então, até que ponto a tua escola, agora vamos pegar especificamente a tua escola, resultado da tua pesquisa, ela conseguiu ser um fator de mudança? Ela teve alguma influência junto às famílias, junto às crianças, no processo de aprendizagem, via professores, via a direção da escola, gestão, etc., etc. Ou seja, ela conseguiu ser um fator de mudança ou não? É uma questão aí a ser pensada. Bom, e aí vem o capítulo sobre análise dos dados a partir de diferentes dimensões, muito bem trabalhadas, o trabalho docente, a relação das famílias, escola, comunidade, aprendizagem dos estudantes, direito à educação. Os quadros são muito interessantes, acho que o teu capítulo de análise está muito bem elaborado, com análise, com quadros, acho que ficou um trabalho muito bem feito. Isso comentários em gerais sobre a estrutura do teu trabalho, né, digamos assim, o conteúdo básico do teu trabalho. Só para terminar essa parte, então, nas considerações, o que a Neuza falou, acho que é importante retomar, talvez, um pouco as principais questões, né? E retomar não é repetir. Esse que é o ponto importante, entende? Porque se tu repete a mesma frase, mas não é isso, né? Eu tenho usado nas teses de doutorado, claro que aqui não é, eu tenho usado nas teses de doutorado uma coisa bem maluca. O último capítulo é uma análise da análise. Eu quase mato meus alunos. Por quê? Porque eles, quando chegam nas conclusões, ou a conclusão é quilométrica, ou não é nada. Eu digo, escuta, vocês no capítulo tal analisaram X, no outro Y, no outro Z e no outro T. E agora? Como é que relaciona X, Y, Z e T? Agora vem, digamos, a voz do aluno, agora vem a análise do aluno, né? Ele analisou cada um dos pontos e agora ele vai analisar a análise que ele fez de cada um dos pontos. Olha, tem ficado muito interessante, eles mesmos gostam, porque dizem, agora eu me dei conta de como é que eu relaciono. A conclusão, eu gosto de uma conclusão de 1 ou 2 páginas, é conclusão, entende? São os principais pontos, né? Quer dizer, porque tu sabe que muita gente lê a introdução e a conclusão, né? Então, que pelo menos fiquem bem informados, né? Que leiam e tenham uma boa informação sobre isso, tá? Bom, antes de entrar nas questões para debate mesmo, eu queria agora fazer uns comentários mais técnicos. Eu já falei ali na metodologia, a metodologia também é importante separar determinados itens. Tu tens toda uma análise sobre a escola, uma apresentação sobre a escola. Isso, em verdade, não é metodologia, não é uma técnica de pesquisa, isso é o locus da pesquisa. Onde foi feita a pesquisa? Não foi feita aqui, nem na foi na escola de Alvorada, então tem que se apresentar. Então, é o locus da pesquisa.
né? Justificativa é um outro item. Não é dentro da metodologia. Normalmente, ele fica mais perto dos objetivos, tá? Então, a metodologia, ela é composta pelas técnicas de coleta de dados e a análise dos dados. As técnicas ou métodos que sejam que tu usas para análise dos dados. Então, tu separa, eu fiz questionário e entrevista, né? Isso é o instrumento de aplicação, né? E como é que tu analisaste? Fiz uma análise qual e quant de conteúdo, né? Usei a Bardan, usei IN, fiz uma análise das entrevistas. Isso é, então, os instrumentos de análise do material. Fiz análise de discurso, fiz análise de narrativa, né? Tem as diferentes instrumentos de análise. Então, é importante separar isso, né? É claro que a gente sempre, como eu digo, TCC é uma primeira experiência de uma escrita acadêmica, né? Mas, digamos assim, seguindo as orientações de um trabalho científico, né? Então, é importante fazer, né? Às vezes é só uma questão de subtítulos e não exigiria grandes texto novo, né? Bom, eu ia solicitar para ti, porque, veja, o teu trabalho, ele pode ser uma referência importante para muitos leitores. E eu acho que, claro, às vezes pode ser uma tu enviaste uma errata, que achei muito bom, mesmo assim, mesmo com a errata, tem muito problema de concordância, erros de português e uso inadequado de expressões, tá? Então, eu ia te solicitar, faça uma revisão bem calma, bem tranquila do português, né? Nós ainda temos, acho que a nossa língua é tão bonita, né? Ela merece ser bem executada, né? Então, e isso muitas vezes tem a ver com a pressa que a gente usa, por exemplo, estavam planejados, né? Então, tem várias passagens, né, em que tu usas, ou então, eu anotei aqui, objetivo transcorre, né? Não transcorrem, quer dizer, a concordância é importante. Bom, outra coisa, nunca, isso aí eu sou categórica, nunca se usa o primeiro nome de um autor. Florestan, tá? O Paulo, o José, não. Nunca, 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 nunca. Página 30, vai direto lá e tcham, troca, tá? Isso é intimidade. Nós usamos os autores de forma acadêmica, como uma referência. Então, se usa o sobrenome ou nome e sobrenome. Florestan Fernandes disse, ou Fernandes. Se tu tens mais de um Fernandes, então é o Fernandes A e o Fernandes B, né? E assim vai. Mas não se usa o primeiro nome, nunca. Tá? Tu não é íntimo dele, e aqui não se trata de uma carta para ele, é um trabalho acadêmico. Então, assim, deleta da tua cabeça isso, tá? Página 30, especialmente ali que que tu usa o primeiro nome. Uso inadequado, que eu chamo, é assim, na página 22, inserir crianças a adquirirem. Deixa eu até pegar aqui. São coisas, digamos assim, eu estou na página 13, deixa eu ir lá aqui. Página 22. Página 22. A escola faz parte dos processos de mudança da sociedade, onde, além de inserir crianças e jovens a adquirir novas qualificações, eu acho que a palavra inserir não se adequa aqui, entende? Ela
tu não insere alguém a adquirir novas qualificações. Tu leva a adquirir novas, digamos assim, propõe, estabelece. Então, em várias passagens, tu usas algumas expressões que, eu diria assim, não está errado, né? Mas o sentido, para mim, fica meio estranho. Página 24, vamos ver aqui. Ah, não, aqui na página 24 tem, é objeto de interesse o bastante tempo, há bastante tempo. É só uma questão de há bastante tempo, página 29. Bom, tem, eu diria assim, em geral, faça uma revisão. Não, aqui é uma questão também. Nosso objetivo, através dessa pesquisa, transcorre pela concepção de Florestan Fernandes. Esse transcorre, para mim, não faz sentido, né? Então, são algumas expressões que, se usa isso, Camila, o problema é que diminui a qualidade do teu trabalho, né? Então, o teu trabalho é tão importante, é tão relevante, que merece também ter um cuidado importante com a escrita. Essa, não vou me alongar mais, porque tem várias coisinhas aqui, mas eu posso, inclusive, se tu quiseres, no outro momento, te passar essas observações. Bom, vamos para agora a parte mais importante, que é a da discussão, tá? Um primeiro ponto que eu queria... Agora são coisas para a gente debater, tá? Mas, assim, sabe que debater é levantar a poeira, né? Pensa, pode ser temas para outros artigos, textos, dissertação de mestrado, né? O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é a questão da alfabetização. Eu achei muito interessante o que tu escreveste ali sobre a alfabetização, e foi uma questão, página 25, né? Que me veio assim, eu queria entender um pouco. A minha neta se alfabetizou com 5 anos, em plena pandemia, online. Como? Te digo por que eu acho que ela se alfabetizou, né? Não só por causa... Claro, nós tínhamos computador, né? Às vezes, todo mundo trabalhava, a gente ficou um tempo junto, ela morou conosco um tempo, e os pais dela, a gente foi para a praia, em função da pandemia, e eu passei, durante muito tempo, meses, eu fazia a aulinha com ela. Era 1 hora de português e 1 hora de inglês. Ela estudou numa escola, ela está estudando numa escola canadense, a Maple Bear, lá de Porto Alegre, e durante a pandemia, 5 dias da semana, ela tinha 2 horas de aula, só. Uma de português e uma de inglês. A de português era português e literatura. A de inglês dava matemática, ciências e história e geografia. A de inglês. Então, era inglês, e durante o inglês ela tinha noções de matemática e tudo. Todo método, as professoras, elas tinham todo o material preparado, que é óbvio, vem do Canadá, o material é preparado e tudo, né? Tu pode dizer, mas cadê a autonomia da professora? A autonomia da professora vai no modo como ela apresenta, e ela acrescenta coisa, mas o básico estava ali, né? Então, assim, escrita começou com a... Como é que é? Não é a cursiva, a outra.
Como é que chama o nome? É de forma? A de forma, tá? Só de forma, não a cursiva. E assim, a professora tinha uma dedicação monumental durante essa hora, né? Estimulava, e era um grupo grande, todo mundo se via ali na coisa. Então, uma coisa que eu queria entender, quer dizer, queria entender, e eu acho que tu podes trazer mais elementos, não para agora, não para o TCC, mas assim, até para a partir da tua pesquisa, né, trabalhar esse tema. Qual foi a maior dificuldade nesse processo? Eu fico pensando assim, Camila, o quanto a escola apoiou as professoras, ou as professoras estavam meio perdidas nesse processo. Tu está acostumado a preparar um material presencial, mas não é tão complicado tu agora pegar esse material que tu está presencial e apresenta online. Não é um processo, digamos assim, não é uma coisa do outro mundo, dá trabalho, né? Mas eu tenho, pela leitura do teu texto, me ficou um pouco assim, a professora, sabe, a Fernanda, a outra, elas estavam meio soltas, assim, elas não se conversavam, elas não se ajudavam. Cadê o serviço pedagógico, que devia ter dado um apoio, né? Até em termos de tecnológico, como é que se resolve a questão tecnológica, digamos assim, um material pedagógico para ser trabalhado num modo online. Então, essa é uma primeira questão que eu queria, que eu acho que é importante do teu trabalho. A segunda questão, quais fatores mais dificultaram o aprendizado remoto? Falta de equipamento, foi a questão tecnológica, a preparação dos professores. Eu não estou preparado para dar aula online, só sei dar aula presencial. A recepção das famílias, eu não, se não fosse presencial, se não for presencial, meu filho não vai estudar. Teve muita gente que teve reação, né? A colaboração dos alunos. Está muito difícil, mas eu não quero, mas eu não sei, então não vou fazer. Mudanças na rotina, tu apontas, página 44. O fato de ter uma mudança na rotina causou um impacto. E agora? E isso que agora eu volto à questão da crise. Como é que a escola não consegue administrar melhor, não conseguiu administrar melhor a crise? Entende? A escola, a direção, a gestão, a direção pedagógica, eles não podiam ter parado, eles tinham que ter ali, e com o apoio da Secretaria, cadê o CEPERS nessa hora? Para apoiar, estamos em crise, precisamos de material, sim, então vamos lá, em vez de ficar berrando que não deu isso, não deu aquilo, a crise, o ensino remoto é horrível. Bom, mas é o que deveria ter acontecido nesse momento para não deixar os alunos soltos. Então, esse é um outro, depois, lendo todo o teu texto, me ficou assim, agora me dá vontade de ler tudo de novo, para ver, assim, quais foram os fatores que mais dificultaram o aprendizado. De todos aqueles teus itens, de todas as tabelas, é fundamental voltar ali. Alguns pesaram mais, outros menos. Então, essa é outra questão que eu acho importantíssima, né? E agora, dos fatores que dificultaram. E agora vem a outra questão, do outro lado, qual o aprendizado que ficou desse período de pandemia? Tá? Página 54, 55, página 56, tu diz, setor público não estava preparado. Ninguém estava preparado e não deu atenção, etc. E aí eu fico, de novo, impressionada e indignada, entende? Com o nosso país, sabe? Com
com o modo como nós reagimos a essas coisas, né? As minhas referências são universidade, né? E eu venho trabalhando, estudando sobre isso, e fico impressionada agora, conversando com o Daniel, né? Eu digo, chefe de departamento, eu digo, Daniel, e aí, o online, que eu chamo de virtual, o ensino digital, vai agora ajudar a melhorar as aulas, né, o ensino? Não, ele disse, ninguém está dando bola para isso. Agora voltou o presencial, eu digo, meu Deus do céu, voltou para o velho presencial, e o que eu estou vendo, analisando experiências na Europa, nos Estados Unidos e tudo, o digital veio para ficar. Lá na Alemanha não houve ensino remoto emergencial. Veja, remoto e emergencial já desqualifica todo o esforço do professor. O professor, ele investiu tempo, ele investiu muito estudo, como tu diz mesmo, né? Numa das tabelas lá, o que mais o professor fez foi preparar as aulas, né? Um item lá que aparece, né? O tempo que ele investiu na preparação das aulas. Agora, se tu dizer ensino remoto emergencial, cadê a valorização do professor? Então, eu fico muito impressionada que parece que as escolas não aprenderam nada com a pandemia. Quer dizer, eu digo isso sem conhecer, mas o teu trabalho me mostra um pouco isso, que, em verdade, não houve uma valorização do esforço do professor, tanto na preparação, na busca da família, por mais problemas que tivessem, mas se eu leio de novo o teu trabalho agora, tentando ver o que de positivo aparece, eu diria, o teu trabalho mostra que as professoras se envolveram, mesmo elas dizendo, a gente não tinha contato, foi muito difícil, a escola não tinha reuniões, mas olha o depoimento da Fernanda, não lembro mais o nome das outras, entende? Se preparando, usando os recursos próprios, entende? Isso é positivo. Sim, usou recurso próprio, mas veja o engajamento que elas tiveram. Então, esse era o último item que eu acho que é muito importante, fazer uma análise séria, qual o aprendizado que ficou desse período da pandemia. O que nessa escola, e aí, numa conversa com os professores, seria interessante, né? Para o professor mesmo, ele sentir assim, bom, o que ficou desse processo? E aí, o que não poderia acontecer, mas infelizmente está acontecendo, é que faz de conta que todo esse meu esforço foi em vão, agora eu volto, dou minhas aulinhas como era antes, mas veja quanta coisa interessante pode ter acontecido nesse processo. Família se envolvendo, quando é que a família se envolvia antes? Né? Alguma mãe, algum pai assessorando os filhos, né? Foi muito importante. Bom, eram esses meus comentários. Parabéns, Camila. Parabéns, Alexandre, por esse trabalho. Eu acho um trabalho muito, muito relevante, né? Eu só pediria, assim, para divulgar, fazer uma boa revisão de português, né? Obrigada. Obrigado a você, Clarissa. Camila, por favor. Obrigada, professora Clarissa. Realmente, o que vocês trouxeram sobre a organização do trabalho foi, sim, o meu ponto de maior dificuldade, né? E eu acho que esse retorno é a confirmação disso e a possibilidade de retomar algumas coisas, como a sugestão de vocês, bem colocadas, e na medida do possível, depois conversando com o Alexandre, eu vejo, né, o que eu tenho de possibilidade ainda de conseguir melhorar a estrutura do trabalho. Eu acho todos os pontos, sim, bem relevantes. A sensação que eu fiquei é que daria para discorrer ainda mais, né, trabalhar ainda mais sobre cada ponto, porque a ideia justamente foi essa, demonstrar cada ponto dentro do contexto escolar. Então,
eu trouxe trabalho docente, aprendizado e relação com a família, escola e comunidade, mas cada ponto desse poderia ainda ser aprofundado ainda mais, com mais detalhe, com mais, enfim, a melhor abordagem dos dados. E da parte teórica também. Agradeço também o retorno das professoras sobre a parte teórica, eu acho que é importante também, essa parte é o que dá uma orientação no trabalho, né? Acho que isso também eu vou procurar prestar melhor atenção nos próximos. E também sobre a questão da pandemia de forma geral e o que ficou de aprendizado. Eu estava retomando uma das leituras que eu usei no texto ainda hoje, que é o do Boaventura de Souza Santos, que ele fala da cruel pedagogia do vírus, e ele traz no texto que, para ele considerava naquele momento que ele escreveu, né, aquele texto, que seria um processo de mudança, que estava em curso um processo de mudança, que não daria mais para voltar atrás, né, desse processo de mudança em curso. E a professora Clarissa trouxe uma coisa muito bem, que é o que a gente tem visto, né, que, na verdade, sim, algumas coisas voltaram a ser como era, né, o anterior à pandemia, e que talvez esse aprendizado tenha ficado pelo caminho. Então, trago a fala da professora Clarissa junto com o que o Boaventura já refletiu também. Eu acho que é isso mesmo, que a gente retomar com as professoras qual foi o aprendizado que ficou e o que elas podem continuar, né, na medida do possível, buscando aprimorar e manter o que elas conseguiram aprender. Eu acho que isso é bem importante. Vou conversar com o Alexandre também depois sobre essa sugestão de apresentação do trabalho. Eu também acho fundamental, né, ainda que aqui nesse espaço a gente tenha que manter essa certa ética, assim, de não envolver as professoras em tudo, que a gente reflete, enfim, né, entendendo que são momentos, espaços diferentes. Eu também acredito nisso, assim, que elas têm que ter um retorno, enfim, né, até pelo tempo delas, que elas disponibilizaram para contribuir para a pesquisa. Eu acho que isso é fundamental, né, para esse reconhecimento delas. Então, queria agradecer a sugestão, dizer que eu estou muito feliz, de novo, de ter chegado até aqui, esse ponto. O Alexandre também me conhece, ele, né, sabe um pouco da minha trajetória, e o quanto eu queria esse momento, justamente por isso, por dar sentido que eu estou, de fato, conseguindo aprender, né, aprender no melhor sentido que a gente falando de aprendizado, né, aprender mesmo o que tudo isso significou para mim até aqui. Então, agradeço o tempo de vocês, a disponibilidade de ler o meu trabalho e de trazer essas considerações que são bem importantes para a minha formação acadêmica, profissional, enfim. Obrigada. Clarissa? Estou satisfeito, tranquilo. Podemos partir para a avaliação. Tá. Antes de mais nada, assim, eu aprendi também com a Clarissa que a gente, como orientador, não comenta, né? Mas eu só queria pegar só um fio da Clarissa, do argumento, quando ela falou da crise e das possibilidades de mudança, né? De como é que a gente lida com a crise e transforma, vou usar aqui uma expressão já mais corriqueira, né? Como é que a gente transforma a crise em oportunidade, né? E eu deixei no chat um livro do Antônio Nova, que lançou agora no início desse ano, que é Escola e Professores, onde ele faz justamente essa discussão, né? Quer dizer, da mudança, da necessidade de mudança, quer dizer, a crise, a própria pandemia, é uma grande oportunidade de repensar toda a organização da escola, E ele cita mais para o final do livro, ele trabalha, enfim, com problematizações, né, da atuação docente, né? Eu acho que isso é muito relevante, né, e talvez seja um bom autor para dialogar com Florestan Fernandes, né? Eu acho que fica aqui também meu registro, né, nessa questão que eu acho que é, enfim, relevante para a gente poder pensar juntos também, tá? Gente, eu vou, então, agradecer a Camila por agora, e nós vamos combinar o seguinte, Camila, eu vou pedir para tu sair da sala, e eu te aviso pelo WhatsApp para tu voltar. Pode ser? Bem, pode melhor, ser. Né? Isso, tá bem, então. Tá bom? Até daqui um pouco. Deixa eu parar a gravação.
E a gente pode gravar.